Prezados, ele predicador aqui, Shalom Adonai, a paz do Senhor, muito boa noite, bom dia, boa tarde, dependentemente do fuso em que se encontra. Aqui no meu fuso são 22 horas e 54 minutos. Por incrível que pareça, hoje é dia 31 de dezembro de 2017. É um ano que parece que não levou 365 dias, mas foram exatamente. Está no fim. Então, como já sabe, aqui para mim falta por ali 1 hora e 5 minutos. Se o Senhor permitir, estaremos em 2018. Mas eu queria usar esta oportunidade para poder deixar aqui uma pequena exortação com um assunto meio sinistro, uma vez que estamos num dia que é muita euforia, todo mundo quer festejar, todo mundo quer passar para o próximo ano, e então faz banquetes, faz preparativos, é música, é comida, etc, etc. Mas eu quero trazer um tema um tanto quanto oposto, mas que carece de, primeiramente, reflexão e depois aplicar sabedoria, porque vai ajudar bastante na vida que levamos. Então, provavelmente já está desconfiado do que eu vou falar. Vou falar de morte em pleno dia de festa e todo mundo está animado. Vou falar de morte porque precisamos pensar nisso, né? A morte é evidente para todos nós. Todos nós temos certeza que um dia vamos passar por lá. Essa é uma coisa que temos certeza. Só não sabemos quando. Mas é um daqueles assuntos que, mesmo sabendo que um dia vai acontecer, quando acontece com um de nós, com um dos nossos, ou um próximo, ou um amigo, assustamos. Mas foi, sim. Sabe? A morte é questão de fila. É questão de fila. Todos nós estamos numa fila. E só não sabemos qual é a nossa posição dentro da fila. Quem sabe, aquele que está adiante, aquele que está em frente já partiu ou vai partir daqui a algumas horas, daqui a alguns dias ou no próximo ano. Então ficamos assim, quando é que chega a minha vez? Então nessa minha pequena exortação, eu quero partilhar convosco o seguinte tema: lições no velório. Lições no velório. Deixa eu começar. Eu queria ler 2 provérbios do povo africano, os Bakongo, dos quais eu faço parte. Eles têm 2 provérbios na língua Kikongo, uma língua falada no norte de Angola, e mais 2, provavelmente 2 países de África. Eu vou usar esses provérbios para poder introduzir aquilo que eu tenho cá hoje. Diz assim: Lumbukia utuka, kizaya kananga, lumbukia fwa, kakizaya kananga ko. Traduzindo, em português, isso quer dizer: o dia do nascimento é conhecido, é sabido. Ou pelo menos faz uma previsão que vai nascer no mês tal, dia tal, nessa semana tal. No entanto, o dia da morte não é conhecido, não se sabe. O segundo provérbio diz assim: Lufwa kaluvuminanga mfumuko. Lufwa kaluvuminanga mfumuko. Isto quer dizer, a morte não respeita chefe algum, pois todos são iguais a ela. A morte é para todos nós, não há rico nem pobre, e por isso é que os cemitérios são chamados de campo da igualdade. Ok. Então, queridos, algumas das ideias que eu vou partilhar aqui com vocês, eu aprendi com um homem de Deus, aqui mesmo na internet, um homem, um irmão, de nome Dennis Allen. Mais abaixo na descrição deste vídeo, depois eu vou deixar o link. Vocês podem visitar a página desse irmão, estudos bíblicos, muito interessante, tem muitos estudos ali que podem ajudá-los no seu crescimento, na sua caminhada com Deus e conhecer o Senhor Jesus. Então, algumas ideias aqui, muitas delas, por acaso, eu encontrei num artigo que ele escreveu, O Valor do Velório. Então, no seu site, na sua página, vocês vão poder encontrar. E depois também eu partilho algumas lições que eu aprendi com a morte, quando a morte aproximou-se muito da minha família em particular, alguns anos atrás. E então eu partilhei algumas lições
que eu aprendi durante aquele período. Isso está escrito, deixei um artigo no meu blog. Eu vou usar um pouco daquelas lições para poder partilhar aqui convosco. Também tenho na descrição deste vídeo um link para o artigo no blog. Então, se quiser ler o artigo completo, por favor, visite o blog por meio daquele artigo. Não se esqueça de visitar também o trabalho do irmão Dennis Allen. Ok, então vamos ler aqui a palavra de Deus, né? Palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7. Vamos ler o versículo 2. Vale mais ir a um funeral do que ir a um banquete, pois aquele é o destino de todos, e quem está vivo deve ter isso na lembrança. Ok, esta é a versão Bíblia para Todos da Sociedade Bíblica de Portugal. E questão de generalização e comparação de versões, eu vou fazer uso de duas versões aqui. A outra é a versão da Sociedade Bíblica Brasileira, que é a João Ferreira, acho que é a Revista Corrigida e Fiel. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos os vivos. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, ou uma casa onde há velório do que a uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Vale mais ir a um funeral do que a um banquete, pois aquele é o destino de todos. E quem está vivo deve ter isso na lembrança. Atenção, com estes textos, o pregador, o autor de Eclesiastes, ele não está a dizer que é proibido ter festa. Ele não está a dizer que não devemos festejar. Antes, pelo contrário. Mas ele está chamando-nos a atenção o quanto é necessário sermos sábios. O quanto é necessário entendermos a vida. Que a vida não é apenas festa. Existe algo muito mais sério que às vezes quando estamos na festa nos esquecemos. E com essa exortação eu não trago aqui para proibi-lo de festejar a passagem de ano. Antes, pelo contrário, temos que glorificar a Deus, temos que celebrar por tudo. No entanto, vamos ter em mente aquilo que é um facto para todos nós. Isso vai poder lhe ajudar como encarar a vida. Muitos têm medo da morte. Mas será que temos que ter medo mesmo? Então, esse é o meu objetivo com essa exortação. Permita a Deus, através do seu Espírito Santo, que Ele possa liderar aqui, que me dê sabedoria para poder falar-lhe aquilo que Ele quer que eu e você aprendamos e que juntamente, humildemente, possamos nos rebaixar debaixo da sua potente mão para que Ele nos ajude a caminharmos e a atingirmos sabedoria. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Imagina que tenha que escolher participar de uma festa de aniversário, passagem de ano, etc. Um aniversário geralmente comemora a vida. Ou passar horas num velório, onde logicamente vamos lamentar pela morte de alguém, um ente querido, etc. Qual dos dois lugares escolheria? Então, o velório e o cemitério são daqueles lugares mais tristes na experiência humana. Existem outros, mas esses são os mais fortes. E então é normal não querer nos despedir de pessoas queridas e importantes em nossas vidas. Por isso é que às vezes o tema morte fugimos. No entanto, apesar da dificuldade que enfrentamos e da tristeza que sentimos, também há benefícios em estar presente nas ocasiões em que a morte se torna um assunto principal. Há benefícios. E é o que nós vemos aqui, né? O autor de Eclesiastes deixa bem claro. Ele faz um contraste entre a vida e a morte e nos faz refletir sobre a diferença entre os dois locais, festa, ou um funeral, ou um velório.
Então eu quero aprender e quero partilhar contigo algumas lições que nós retiramos num velório. Vamos lá começar. Primeira lição. Aprendemos a pensar sobre o fim desta vida. Quando estamos no velório, nós tomamos a noção de que esta vida tem fim, torna-se mais atualizada, torna-se mais fresca. E por isso é que lamentamos. E às vezes vemos um jovem partir, uma criança, e ficamos a saber que é triste. Esta vida, apesar de ser linda, apesar de querermos vivê-la longamente, num período bastante extenso, ela tem fim. Então, e o que é que nós fazemos? Nós fazemos de tudo para adiar a morte. Procuramos conselhos médicos, sobre alimentação, a melhor alimentação, o que eu devo comer. Para reduzir, às vezes, para reduzir a poluição do ar, por exemplo, o ar que respiramos e da água que bebemos. Esses cuidados são todos super importantes e são medidas extremamente importantes que não devemos levar assim à brincadeira, temos que levar a sério. No entanto, ninguém pode realmente ter uma garantia ou uma esperança realista de que estará viva nesta terra durante 100 anos. Nos próximos 100 anos, nenhum de nós é capaz de dar essa garantia. Alguns poderão ser colocados, seus corpos poderão ser colocados já neste ano que vai começar. Alguns foram colocados ainda hoje. Eu poderei ser colocado amanhã. O meu ouvinte ou telespectador, meu irmão, minha irmã, poderá seguir, o seu corpo vai seguir a mesma linha, tal como eu disse no princípio, porque a morte é questão de fila. Então não há assim garantias de que eu vou viver durante 100 anos. Então, no velório, nós aprendemos a pensar sobre o fim desta vida. Segunda lição que nós tiramos é que quando nós estamos no velório, quando nós estamos num velório ou num funeral, crescemos em momentos de tristeza. A tristeza faz-nos crescer. A tristeza, bem entendida, garante ou influencia a maturidade. Por exemplo, vejamos o versículo 3. Versículo 3, mantenha a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7. Versículo 3 diz assim: vale mais chorar do que rir, pois as lágrimas do rosto aliviam o coração. Pois as lágrimas aliviam o coração. A Ferreira Corrigida e Fiel diz: a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Então, quando nós estamos tristes, nós podemos aproveitar aquela oportunidade para podermos crescer, porque o nosso coração se exterioriza. É possível crescer ali. Então, é bom se divertir com amigos, mas crescemos muito mais quando enfrentamos as dificuldades da vida. Isso é sabido. Você está a passar por uma dificuldade. Alguns de vocês adquiriram certa experiência diante dos problemas da vida quando passavam numa determinada fase. Alguns de vocês talvez tornaram-se órfãos e isso fez com que vocês crescessem tão cedo, tomassem decisões na vida, porque aqueles que tomavam antes de vós, os progenitores, já partiram. Talvez
Você está no leito, no hospital, e você está a aprender, está a crescer, está a conhecer. Afinal, a vida tem esses pormenores. Então, geralmente, quando estamos num momento de felicidade, nós não pensamos em lutar para vencer. Eu já estou num momento de felicidade. Mas isso acontece numa ocasião oposta, não é? Precisamos reunir as nossas forças para superar as ocasiões tristes. Eu não estou a dizer que temos que tristeza seja bem-vinda. Não, estou a dizer que quando se está dentro da tristeza, é necessário perceber e você pode vencer. Porque é aí onde nós lutamos, damos no duro para ultrapassar. Uns começam a orar demais, uns começam a jejuar, mas no momento do bom e bom, talvez não era assim tão firme. Uns começam a estudar muito porque já reprovou, ou seus colegas, os seus amigos da infância agora estão num nível acima dele e ele começa a estudar porque está num momento de crise. É na crise que nós mais nos preparamos e é aí onde nós mais crescemos. Nós não percebemos o caráter de alguém por meio de uma risada, mas o caráter, o ser essencial, o ser real de uma pessoa é evidenciada através do choro, aquele momento de angústia, na tribulação. Aí sim conhecemos o caráter do indivíduo. Terceira lição. Buscamos sabedoria na casa do luto. Então, fugir do luto ou negar a mensagem real do luto seria como se tapasse a consciência. É o termo normal que se usa, cauterizar a consciência para não encarar o inevitável. A morte é inevitável. Então, não fuja do luto. Não nega essa realidade. Busque sabedoria ali. Aquele que se acha invencível quanto à morte se engana para o seu próprio dano. Veja, o pregador aqui em Eclesiastes ele diz, no versículo 4, ele diz: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. O pensamento do sábio está nos funerais. O pensamento do insensato está nas festas. Repito, ele não está a dizer que o sábio não vai para a festa. Mas ele está a deixar bem claro que entre a festa e no funeral, a sabedoria é adquirida com maior probabilidade num funeral. E os sábios, quando estão lá, eles crescem, eles exercitam a sua sabedoria a partir de lá. Então, o velório não é divertido, mas pode ser bem edificante quando nos mostramos dispostos a aprender suas lições. Esteja atento quando você vai para um velório. Há lições que o ajudarão na sua vida enquanto peregrino na terra, lições que o ajudarão e que terão consequências no além-túmulo. Isto você aprende no velório. Não despreze o velório. Quarta lição. É melhor terminar do que começar. Veja o que ele diz no versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Vale mais concluir uma coisa do que simplesmente começá-la. Quantos começaram 2017 e não terminaram? Começamos todos bem, mas o que importa é o término. Como vamos terminar? Na corrida, uma maratona, etc., o indivíduo pode começar bem, com uma velocidade tal, mas o que será premiado é o indivíduo que terminou bem. E há aquelas ocasiões que o vencedor é aquele que começou tão lento, com passos de camaleão, com passos de... eu estou à procura de um animal, cágado. Mas é ele que vence depois. Então, melhor é o fim do que o início das coisas. Quantos começaram tão bem um determinado negócio, depois no meio do caminho começaram a cair e hoje estão lá embaixo? Quantos começaram bem um ano com resoluções, algo que fazemos todos os anos? As pessoas têm por hábito fazer resolução. Provavelmente
já fez as suas resoluções para 2018. O importante não é como começar, o importante é como terminar. Veja, as resoluções do ano passado, terminou de cumpri-los, alcançou aqueles alvos, aquelas metas. Então, preste atenção no fim. O fim é extremamente importante. Como terminamos faz diferença. Então, se chegarmos ao fim da vida em comunhão com Deus e com expectativa de repousar eternamente na sua graça, realmente será melhor do que o começo da vida. Provavelmente a tua vida está assim, você já foi desprezado, já foi ignorado, porque tudo na tua vida dá errado, dá errado, dá errado. Não fique por ali, ainda está a marchar. O final é que faz a diferença. Volte para Deus, se você já saiu. Procure restauração. O fim, terminar bem, terminar em comunhão com Deus é que faz a diferença. Então, é fácil planejar e projetar, mas nenhum trabalho compensa se não chegar à execução. O que adianta termos tantos planos, tantas resoluções, se nós não vivermos aquilo, se não planejarmos aquilo? Então, a execução que faz toda a diferença. Os prêmios, como eu disse, são reservados apenas para aqueles que completam as corridas. Os diplomas, na universidade, na escola, etc., é para aqueles que terminam com sucesso, não daqueles que desistem. Alguém pode começar agora, logo no primeiro semestre, já vai tirando os A, B, as notas assim, com créditos altos, 20, 10 valores, mas é o final que vai contar, é a média final que vai contar tudo. Então nós precisamos correr, né? E alcançar a coroa da justiça que está guardada para os discípulos fiéis que completam a sua carreira em Cristo. É o fim. Isso nós aprendemos aí no luto, que o fim afinal vale mais do que o início das coisas. Quinta lição. Caminhamos para um destino final após a vida aqui. Quando nós estamos no velório, nós tomamos a noção de que, olha, a nossa vida afinal está indo para um destino final. E esse destino final não é quando o indivíduo é colocado no caixão. Não, tem outra coisa. Para nós os cristãos, diferentemente das outras religiões como o hinduísmo, por exemplo, no cristianismo, a vida é tida como tem uma perspectiva linear e não circular. Ou seja, é diferente. A vida não é um ciclo que está num processo de reencarnação, como algumas religiões ensinam, que depois de morrer, depois de atingir uma determinada fase, um determinado nível, karmas, etc., tu podes voltar aqui reencarnado numa espécie de animal. Eu estive aqui a pensar há dias, ai daqueles que voltam como mosquito. Imagina então se volta como mosquito e ainda vemos esses terríveis problemas de malárias, etc. Coitado dos mosquitos que são mortos. E eles ainda voltam como baratas, né? Isso é mentira, é brincadeira. Não há reencarnação. Veja o que o apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Há julgamento, meu querido. Não há, porque morreu agora e depois vai atingir um determinado nível de nirvana e depois vai reencarnar-se e voltar a este mundo como um elefante, como um cavalo, como uma jiboia, um mosquito, uma mosca ou barata, um rato. No, it's not true. Não é verdade. Isso não acontece. Há um julgamento e vamos estar perante Deus para ser julgado. Então, meus amigos, a diferença está em como nós peregrinamos. A questão não está em simplesmente viver. A diferença está em como vivemos.
É aí onde está a diferença. Seja sábio e aproveite esta vida. Você tem nesta vida a tua única oportunidade para se preparar para a eternidade. Então, ganhe esforço, procure aproveitar o máximo enquanto você está. Algumas outras lições que eu quero partilhar contigo para poder finalizar, que eu depois vou deixar alguns links mais abaixo na descrição do vídeo para poder perceber. Na vida nós fazemos planos, né? Mas o escritor de Provérbios, no seu capítulo 19, versículo 21, ele diz: o homem elabora muitos planos, mas é a decisão do Senhor que prevalecerá. Meu amigo, procure ter contato com o Senhor. Procure ter comunhão com o Senhor, porque é a decisão do Senhor que prevalece. As tuas resoluções para o ano 2018 só terão efeito se elas estiverem dentro dos ideais do Senhor. Se eles estiverem em dependência dos ideais do Senhor. Então, o que fazer? Que atitudes tomar? Seja grato a Deus. Quando você está naquele momento triste, do velório, alguém faleceu na família, um amigo, um colega, etc. Seja grato a Deus. Tenha coragem e fé. Se você já é cristão, tenha coragem e fé em declarar: obrigado, Pai. Porque Ele sabe porque que permitiu aquela situação. Não tenha medo da morte, pois o Mestre venceu-a por ti. A morte já foi derrotada. Sim, o que eu estou a dizer para ti é que a morte já morreu há bastante tempo. Cristo Jesus morreu no teu e no meu lugar. Ele levou a nossa morte. Mas não ignore, um dia você e eu vamos passar uma fase. Encara a morte como uma simples mudança de endereço. Uau! Sabe por quê? A morte para o cristão é mudança de endereço. É ir à casa do Pai. Chore com os que choram. É assim que a Bíblia nos alerta em Romanos 12:15. Chore com os que choram. No entanto, tenha certeza de que a morte de um cristão, até certo ponto, deveria ser uma razão de festa. Mas como temos emoções, então choramos. Então chore com aqueles que choram. Mas não permita que as emoções assumam o comando da tua vida. De maneiras a evitar blasfêmias. Porque se as emoções o controlarem, acabarás por blasfemar contra Deus. Outra coisa, durante o velório, ore por aqueles que estão a passar por aquela situação. E se puder, ore com eles. Eles precisam. Caso conheça alguém, ore por ele. Ore com alguém que está nessa situação, porque ele precisa de paz, ele precisa de consolo. E o Espírito Santo é o melhor consolador. É o consolador por excelência. Outra lição que eu quero destacar aqui enquanto aprendemos a lição, depois de sabermos que a morte é para todos nós e de que temos um destino final, meu querido, eu e você um dia havemos de morrer. Mas no meu caso, eu não quero morrer sozinho. Não. Eu não quero morrer sozinho. Sabe por quê? Porque a morte é vida. Além da morte, depois do túmulo tem vida. E eu não quero ir para lá sozinho. Eu quero matar outros também. Espera aí, você é assassino? Sim, aquilo que você ouviu bem. Mate outros. O que eu estou a tentar dizer aqui? Prega o Evangelho libertador. Quando você prega o Evangelho e alguma alma se converte, conhece Jesus, se torna seguidor fiel, se torna discípulo de Cristo, esse indivíduo esvaziou o inferno. Ele está morto para o inferno. O inferno perdeu mais um. Então, mate aqueles que estão indo para o inferno. Desvia-os. Esse é o sentido do termo morte que eu estou aqui a usar. Fique firme.
e procure terminar bem a sua peregrinação. Prepara-te para te apresentares diante de Deus. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 15. Prepara-te para te apresentares diante de Deus de maneira que lhe agrade, como um trabalhador que não tem de que se envergonhar e que proclama a palavra da verdade com retidão. Amigo, leva a sério. A morte é uma realidade. Um dia vai chegar, um dia vai bater à sua porta. Aprenda as lições e vive-as. Não reflita apenas. Vive-as. E o Senhor te abençoará, o Senhor te ajudará. Seja sábio. Não viva apenas por viver, brincando com o tempo. A morte é uma realidade. Este ano, você e eu vamos ouvir notícias de pessoas que partiram, que vão partir. E talvez uma dessas pessoas poderá ser eu, ou poderá ser tu. Mas tenha certeza que tipo de morte você terá. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir a um banquete, pois aquele é o destino de todos. E quem está vivo deve ter isso na lembrança. Festeja, mas lembre-se, o velório é a casa onde podemos adquirir sabedoria. Então, meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Espero que tenha sido uma bênção para ti. E caso tenha dúvidas, perguntas, por favor, deixe aí nos comentários e estarei disposto para poder prosseguir, podermos nos conhecer e partilharmos mais. Vou fazer os possíveis, na graça do Senhor, poder responder às suas perguntas. Partilhe as suas experiências. Provavelmente tu conheces mais lições ainda que podemos adquirir indo no velório. Partilhe ali conosco e assim vamos crescer todos juntos. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Deixa-me aqui orar para que o Senhor esteja com todos nós, agora que vamos começar esse novo ano. Pai, nessa noite eu venho diante de Ti. Te agradeço pela Tua palavra, que é verdade que liberta. Senhor, permita que nós possamos ganhar sabedoria ao contemplarmos a questão do velório, que não sejamos insensatos, mas que sejamos sábios. Nos dê sabedoria, Deus, para podermos prosseguir e enfrentar as dificuldades da vida. Agora que vamos começar um novo ano, Senhor, te damos graças por esse novo ano, te damos graças pelo ano que termina. Sê conosco, nos dá forças para que nós possamos viver para a honra e glória do Teu nome. Que cada dia seja uma morte para nós e Cristo vivendo em nós e através de nós. Teu nome seja louvado. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, Deus abençoe. Foi um prazer. Me perdoem pelo longo tempo. Queria fazê-lo curto, mas já lá vão. Bem, aqui para nós faltam agora poucos minutos para dia 1 de janeiro de 2018. Então, meus queridos, Deus abençoe. Feliz ano novo para todos vocês. Que esse ano seja uma bênção, seja um ano de vitórias. Vai ter lutas. Essas lutas moldam-nos. Vamos conhecer mais o Senhor. Mas prefira conhecer mais o Senhor. Morra a cada dia e prefira conhecer o Senhor. Ande nos seus caminhos. Obedeça os seus mandamentos. Pregue o Evangelho. Esvazie o inferno. Pregue o Evangelho. O sangue de Jesus está sobre você. Se você já é filho de Deus, o sangue de Jesus está sobre você. A morte não tem poder sobre você. Vai alertar aqueles que ainda não conhecem, que ainda não experimentaram esse sangue, para que eles também conheçam e juntos possamos partir para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que Deus te bendiga. Nos vemos na próxima oportunidade. Como dizemos aqui, akemaste omedetou gozaimasu. Deus te abençoe. Feliz Ano Novo.